Chegamos ao momento de aprofundarmos mais nessa Primeira República Brasileira. Que Primeira República é essa? Que inicia em 1889. República da Espada? República Café com Leite? República oligárquica? Como essa Primeira República, esse primeiro momento republicano, ele é conhecido dentro da história do Brasil? Lembrando, nós temos aí essa proclamação da República. O Brasil inicia um período republicano aí com Marechal Deodoro da Fonseca, com Floriano Peixoto. Só que depois eles se afastam de cena. Nós temos, então, o retorno da elite brasileira tomando agora o poder para si, agora são eles que vão governar, e nós vamos entender esse momento, que vai ser um momento que vai ter uma troca de poder entre São Paulo, que era o grande produtor de café, e Minas Gerais, grande produtora de leite, de animais, pecuária. Por isso também que esse período vai ser conhecido como política café com leite, ou política oligárquica. Nós vamos também tentar entender aqui, eu vou levar para vocês entenderem um pouco o que é esse poder oligárquico, o que são essas oligarquias que se formam no Brasil neste momento. Então, o Brasil está passando por essa transformação, uma transformação. Estamos saindo do Brasil imperial, entrando no Brasil república. Mas como se caracteriza essa República Brasileira? Porque nós vamos ver esse período republicano, esse primeiro período republicano, essa primeira república. Depois nós vamos ter Getúlio Vargas lá em 1930, fazendo uma nova república. Depois nós temos a redemocratização do Brasil, quando nós vamos ter lá Eurico Gaspar Dutra sendo presidente, se tornando presidente do Brasil, lá em 1946. Aí vai esse período, nós vamos ter novamente ali, acabando com o governo, quando o governo militar assume o poder. Aí nós vamos ter, depois da saída do governo militar, aí nós temos a nova Constituição em 88. Então, todas essas constituições novas, elas vão caracterizar uma nova república. E essa primeira república é uma república que ela está no viés da Constituição de 1891. Olha aí, a primeira república, Constituição de 1891, segunda Constituição brasileira, mais a primeira Constituição republicana. Tá bom? Na tela para vocês aí, aula de número 2. 2.1 aí, com vocês, professor Loismar e o professor Beto estaremos com vocês nessas aulas de história maravilhosas, falando sobre a República. República oligárquica. Essa república que são formadas aí, República oligárquica, República da Espada, economia da República Velha, o coronelismo. Então esse período também é conhecido como República Velha. As habilidades da aula de hoje aí, analisar o papel da justiça como instituição na organização da sociedade. Se nós estamos falando de Constituição, nós estamos falando de justiça, nós estamos falando de sociedade, de organização social. Fazer o uso da argumentação crítica sobre processos históricos, com certeza isso daqui entra como habilidade na nossa aula de hoje. Brasil, Primeira República. Olha aí o símbolo da Primeira República. 1889. Olha aí o brasão da Primeira República Brasileira. 1889. A Primeira República do Brasil foi iniciada em 15 de novembro de 1889, com o fim da era monárquica, ou seja, Dom Pedro II já não era mais imperador do Brasil. Essa Primeira República também vai ser denominada por alguns historiadores, primeiramente como República da Espada. Por que República da Espada? Porque nós temos Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, que eram 12 militares, os primeiros presidentes do Brasil. Então, o símbolo dos militares era justamente a espada, República da Espada. Ou essa Primeira República, ela é conhecida como República Oligárquica. Por quê? Alguns grupos sociais vão tomar o poder para si. As oligarquias cafeeiras, as oligarquias
produtora de pecuária ali, os pecuaristas, vão tomar esse poder para si. Ou também chamada de República dos Coronéis. Nós vamos entender os coronéis, o voto de Cabresto, como esses coronéis, eles controlam esse período republicano. Ou República Café com Leite, que vai ser justamente aí essa São Paulo, Minas Gerais, outro momento, São Paulo novamente, depois Minas Gerais. Essa troca de presidentes aí. Troca de presidente vai dar certo até o final lá, quando o São Paulo vai querer repetir o presidente, aí eles começam a brigar. O primeiro presidente da República foi o Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Que nós vimos aqui, nesse início da República da Espada. E o último presidente dessa primeira república, tá? Que ela acaba lá com Getúlio Vargas. O último presidente vai ser o Washington Luiz. O primeiro vai ser o Marechal e o Washington Luiz. Então essa república, essa primeira república, ela vai de 1889, ou 91 com a Constituição, até 1930. Nós vamos ver o que acontece em 1930. Em 1991, Deodoro da Fonseca renuncia, em seu lugar assumiu o Floriano Peixoto. Então, esse período aqui era a República da Espada, certo? Vamos lá. Principais características dessa Constituição, dessa Primeira República. Nós chamamos Primeira República porque é a primeira Constituição republicana, tá, meus queridos alunos? A primeira Constituição republicana. Essa primeira Constituição republicana, ela vai ficar em vigor de 1891 até 1930, ela vai ficar em vigor, tá bom? Aí em 34 nós temos outra Constituição, em 37 nós vamos ter outra, e assim nós vamos estudar essas Constituições que irão aparecer no Brasil. Mas, vamos apagar isso daqui, vamos apagar aqui, cadê a borrachinha, cadê a borrachinha? Vamos apagar aqui, porque nós vamos entender agora esse primeiro momento. Qual é a característica dessa Constituição? Nós temos a implantação da República Federativa, com o governo central, com 20 Estados-membros. Tá? Então, nós temos essa implantação aí. Estabelecimento de uma relativa e limitada autonomia para os Estados. É federativo, então os Estados têm um pouco de autonomia, mas é também relativa essa autonomia do Estado. Mas os Estados vão ter mais autonomia do que tiveram com o período imperial. Grande parte do poder era centralizado no governo federal, que era o poder executivo, certo? Ok, nesse primeiro momento, ok. A divisão agora vão ser em 3 poderes e não mais em 4. Não vai ter mais o poder moderador, vai ser só executivo, legislativo e judiciário. Executa as leis que o legislativo faz e o judiciário vai julgar essas leis e essa execução se foi executada conforme as leis. Estabelecimento do voto universal, o quê? Masculino. Quando nós falamos voto universal masculino, nós já podemos observar que o voto não podia ser votado mulheres, ok? Nesse primeiro momento, mulheres não podiam ser votadas, só vão votar lá com Getúlio Vargas lá na frente, só lá na Segunda República. Menores de 21 anos também não podiam votar. Hoje nós sabemos que é menores de 16 anos, peraí, 16... Hoje, menores de 16 anos não podem votar, certo? Naquele momento, menores de 21 anos não podiam votar. Mendigos também não podiam votar. Padres também não podiam votar. Soldados e analfabetos não podiam votar. Então, soldados não podiam votar, de baixa patente. Analfabetos não podiam votar. O interessante é que analfabetos, eles só vão poder votar na Constituição de 88. Vão passar todas as demais constituições sem poder votar. E o voto, naquele momento, uma característica aqui, ó. O voto é aberto.
Professor, vem aqui comigo, como é esse negócio aí do voto aberto? Olha a característica. Voto aberto. Você ia lá e declarava em quem ia votar. Era uma maravilha, porque os coronéis lá pegavam os seus funcionários e diziam, olha, vocês vão votar em fulano de tal. Aí ele pegava, mandava um capataz lá, o capataz ficava olhando se eles iriam votar em quem eles mandavam. Isso daí vai ser conhecido nessa Primeira República como voto de cabresto. É neste momento aí que vai ser instituído aí o voto de cabresto. Então eles faziam esse controle de quem ia votar, porque o voto era aberto, não era voto secreto. Analfabetos, não pode votar. Só a Constituição de 88 que vai permitir mulheres, também não podem votar. Só na era Vargas que vai ser instituído o voto feminino. Padres, soldados, mendigos, tudo isso não podiam votar neste momento, tá bom? Então, isso que eu quero que vocês entendam como é. Tentou-se abranger mais pessoas, porque tirou o voto censitário. Lembra do voto censitário que havia na Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição? Só poderia votar quem tivesse uma renda acima de 100 mil réis lá. Pois é, tirou-se o voto censitário, agora o voto não é mais censitário, mas também não é para todos. Muda-se, também não é para todos. Vamos lá entender essa república, essa Primeira República, por que foi chamada de República da Espada? Na tela aí para vocês. Ela é chamada também da República da Espada porque nós temos essas duas figuras militares, o Deodoro e o Floriano, de 1889 a 1894, esse período do governo provisório de 89, o governo constitucional em 1891, a renúncia de Marechal Deodoro da Fonseca em 1891 e a posse de Floriano Peixoto em 91 até 94, esse período é conhecido como República da Espada, que começa aí em 15 de novembro de 1889 com o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, o regime monárquico ele é derrubado. Tá? Ele não estava agindo em nome de toda a sociedade. Isso que eu quero que vocês observem. Não teve um movimento social para derrubar o governo. Mas um pequeno grupo de militares, nem todos os militares apoiavam a queda do Império, era apenas um pequeno grupo, que estavam insatisfeitos com as atitudes tomadas pelo Império. Então, até alguns militares achavam que eles estavam aqui num movimento apenas para derrubar o Visconde de Ouro Preto, e não o governo imperial, e eles entraram nisso aí. E eles entraram, eles vão estar lá, vai ser utilizado o Exército, a Força Armada, tá? Vai estar lá. Então, esse momento aqui, esse momento dessa proclamação da República, é um momento simbólico. Esse quadro que retrata essa proclamação da República é um momento simbólico. Porque aqui nós não estamos vendo só militares. Nós estamos vendo também a participação da elite brasileira. A participação da elite neste momento. Dom Pedro II recebe esse golpe. E olha o golpe liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, que era seu amigo pessoal. Recebe esse golpe. Mas nem o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, ele era republicano no primeiro momento. Ele se torna ali no finalzinho republicano. Ele era imperialista. E aí eles vão, então, esse grupo insatisfeito, nem todos os militares vão apoiar. Se nós olharmos assim, a própria Marinha, ela não olha de bons grados essa proclamação da República. A Marinha era mais ligada a Dom Pedro II. Nós vamos ter duas revoltas da Armada logo em seguida. Nesse momento, a Marinha vai se revoltar contra essa liderança que está sendo do Exército. Então, nós estamos tendo aí, não vai ser numa tranquilidade a proclamação da República, não. Mas ela vai ter a participação de militares e vai ter a participação da sociedade, da grande oligarquia brasileira que estava com poder naquele momento. Tá bom? Na tela para vocês, aí,
O Dom Pedro, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele estava com grandes problemas de saúde. Então, esses problemas de saúde dele, problemas políticos, não conseguia. Tem a greve dos ferroviários, as oligarquias cafeiras não estavam apoiando o poder dele. Então, quando ele renuncia em 1891, que ele vai renunciar, o Floriano Peixoto, ele, que era vice dele, vai substituir ele na presidência. Só que era para o Floriano chamar uma eleição, porque o Floriano passava de vice a presidente, embora isso fosse apenas na teoria, pois na documentação legal ele continuaria a ser vice. Ele continuaria a ser vice. A Constituição declarava que deveria existir uma nova eleição, mas Floriano descumpriu essa lei e fez valer a sua própria vontade. Olha aí, ó. Já pensou? Se o Vasco faz igual o Floriano, se o Vasco fizesse igual o Floriano, ele deixava de ser vice. Ele passava a ser titular, olha, coitado do Vasco lá. E o Floriano faz isso, ele era vice-presidente, então ele deixa agora a presidência, ele deixa de ser vice-presidente e se torna presidente. Só que aí a gente vai, alguns historiadores eles vão ver isso como um golpe dentro do golpe. Já tinha sido dado um golpe da proclamação da República para tirar Dom Pedro II. Agora Floriano Peixoto dá um golpe dentro de um golpe. Não chama eleição. Vai enfrentar o exército. Lá, os comandantes do exército lá, os generais que vão assinar carta, ele vai mandar para a reserva. Vai enfrentar a marinha, a revolta da armada. Então, é por isso que ele vai ser considerado o general de ferro. Lá, da maneira que ele vai agir naquele momento. Na tela aí para vocês aí. Voltando aí. Na presidência, ele tomou diversas decisões. Quais foram as decisões aí tomadas por ele? Ele vai estatizar a moeda. Agora é o governo do estado que vai... É o governo federal que vai fazer a Casa da Moeda ali, que vai produzir a moeda. Deu estímulo maior à indústria, baixou o preço dos alimentos e imóveis, repreendeu movimentos monarquistas que queriam o retorno de Dom Pedro II ao poder. Vamos ter vários movimentos monarquistas surgindo neste momento. Proibiu o Jornal do Brasil, o que podemos caracterizar como uma repressão à liberdade de expressão. Então nós temos aí uma repressão forte. Essa é característica do general de ferro. Essa é característica do Floriano Peixoto. A República da Espada não resistiu ao grande poder político dos barões do café de São Paulo e dos pecuaristas de Minas Gerais, que deram início a uma nova fase da história da República do Brasil, que vai ficar intitulada, sabe como? República Café com Leite, em decorrência dos inúmeros acordos existentes entre os dois estados. Então, os dois estados que tomam poder, se tornam poderosos ali naquele momento, São Paulo, Minas Gerais, São Paulo grande produtora de café, Minas Gerais grande concentração de pecuaristas. Neste momento eles vão se juntar e vão fazer uma nova fase para essa república, que vai ser conhecida como República Café com Leite. Porque é uma troca, um acordo, olha, esse mandato seremos nós que iremos indicar o presidente, no outro serão vocês que irão indicar o presidente. Então, eles vão fazer um acordo de cavalheiros ali para fazer essa mudança na presidência da República. O problema é esse que nós vamos ver lá na frente quando o Washington Luiz faz seu sucessor um paulista. Os mineiros não irão gostar. Mas isso é lá para frente que nós vamos ver como o Getúlio Vargas chega ao poder. Então, essa daí vai ficar conhecida como República Café com Leite, ou República Oligárquica. Por quê? Porque alguns grupos que estão ali, eles vão dominar o poder, vão tomar o poder para si, as oligarquias. O que é oligarquia? Como se caracteriza uma oligarquia? Tudo isso você, aluno, vai estar comigo aqui, prestando atenção nessa aula,
Porque Brasil, esse período, costuma cair no Enem. Então, nós estamos aqui com um assunto que vai ser fundamental para a prova do Enem de vocês, tá bom? Na tela para nós vermos aí essa república oligárquica, que começa justamente em 1894. O que está acontecendo em 1894, aluno? Lembra? É o fim do mandato do Floriano Peixoto. Fim do mandato do Floriano Peixoto. E o que vai acontecer em 1930? Vem cá comigo, aluno, de novo, só para a gente lembrar. Floriano Peixoto, lembra que Floriano Peixoto ficou no lugar do Marechal Deodoro da Fonseca? Marechal Deodoro da Fonseca renuncia em 1891. Floriano Peixoto vai pegar esse mandato aí, de 1891, e vai ficar até 1894 como presidente da República. Chega 1894, encerra um mandato de Floriano. Floriano não ia dar também um golpe e iria permanecer no poder, que não iria colar naquele momento. Então, agora é a vez das oligarquias cafeeiras tomar o poder. Agora é a vez de Prudente de Moraes se tornar o primeiro presidente civil da República Brasileira. Prudente de Moraes toma o poder para si. 1894. Nós temos aí o início dessa república oligárquica. E ela termina em 1930, justamente quando Getúlio Vargas vai sair marchando no seu cavalinho lá do Rio Grande do Sul e, bem, derruba o poder dessas oligarquias e vai tomar o poder para si. Olhem na tela para vocês. Presta atenção na tela aí, ó. A partir de 1894, com a posse do Prudente de Moraes, lembra aí a figura do Prudente de Moraes? Nosso primeiro presidente civil. O país passou a ser governado por civis. Com esse fazendeiro e político do interior de São Paulo, a oligarquia cafeeira chega definitivamente ao poder. Cara, é a oligarquia cafeeira tomando o poder para si neste momento, na República. Essa época seria marcada, entre outras características, pela influência eleitoral e política dos grandes fazendeiros, muitos deles conhecidos como coronéis. Professor, vocês sabiam que esses fazendeiros, eles eram chamados de coronéis, eles tinham até poder de polícia lá dentro da região onde eles viviam. Muitas pessoas dependiam dele, desse grande fazendeiro. Quer assistir aquele filme Auto da Compadecida? Tem bem essa característica, aquele medo e todo o poder que ele tem, o controle que ele tem sobre o emprego da região. Então o coronel era uma figura muito forte. E esses coronéis, eles vão entrar no processo político, vão tomar o poder para si. Agora não são mais os militares. Os militares já tinham derrubado a monarquia. Agora serão os coronéis, essa política café com leite. Eles vão estar lá se protegendo e vão fazer acordo de cavalheiro. Olha, eu voto em você nessa eleição. No próximo, chama alguém de Minas Gerais que a gente vota nele. Então esse acordo fazia com que eles se perpetuassem no poder. É por isso que nós vamos ver um coronel chegando lá do Rio Grande do Sul, lá. Nós vamos ver Getúlio Vargas chegando lá do Rio Grande do Sul e tentando tomar esse poder. Só que ficou difícil para o Getúlio Vargas. Na tela. A palavra oligarquia vem do grego. Olha aí, ó. Agora, para a gente entender o que é essa oligarquia. Vamos lá. O que significa oligarquia? Governo de poucos. Assim, oligarquia designa um governo que é denominado por um grupo de pessoas ou famílias que está unido pela mesma atividade econômica ou partido político. Então, a oligarquia ela está voltada para isso aí, ó. E esses coronéis, eles faziam essa oligarquia. O poder dele passava de pai para filho. Eles iam colocando os filhos dele para tomar o poder naquele momento lá, para controlar aquela região. Então,
Esses coronéis, eles controlavam determinada região. O coronel lá do Nordeste controlava o Nordeste, o coronel do Amazonas controlava o Amazonas. E assim, em cada região tinha o seu coronel, que controlava a região. E o voto, eram eles que dominavam essa política. E ficou muito centralizado em São Paulo e Minas Gerais. O presidente eleito pelo Partido Republicano Paulista, e o Partido Republicano Mineiro, PRP e PRM. Olha aí, tinha partido até para cada estado, gente. Essa prática era denominada política café com leite, em alusão aos maiores riquezas geradas por esses dois estados, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, os produtores de café, e Minas Gerais, os pecuaristas. Essa charge aí, falando desse balanço. Uma hora é eles, outra hora é eles. Política café com leite. Então, nós temos aí, nós nos deparamos com essa oligarquia. Esse poder de poucos, ou poder de família, ou poder de grupo político. Aí, no caso aí de São Paulo e Minas Gerais, era o poder dos cafeicultores, ou o poder dos pecuaristas que estavam aí. E eles tinham esse poder, e quando se juntavam com voto de cabresto, eles se perpetuavam no poder, não perdiam nunca uma eleição. Porque eles tinham controle das pessoas que iriam votar neles. Aí era a questão lá, ele dominava aquela região e as pessoas teriam que votar nele. Ai de quem não votasse no candidato do coronel. Era complicado. Mas, como é que se organiza a economia neste momento? De que forma está organizada a economia na República Velha? Vamos entender. Olhem na tela para vocês. Eu quero lembrar vocês que, na tela para vocês aí, ó, mesmo com a proclamação da República, o principal produto do Brasil continuou sendo o café. Principal produto. O café só vai perder um poder quando nós estamos lá em 1930, que nós vamos ter aquela crise, que vai ser a quebra da Bolsa de Nova York. Mas o café, ele continua sendo o grande produto de exportação. O Brasil ainda não passou por um processo de industrialização. E nós temos aí, o café representou mais de 50% do valor das exportações brasileiras durante toda a Primeira República. O Brasil chegou a abastecer 2/3 do mercado mundial de café. 2/3 do mercado mundial era do Brasil. Vamos supor, aí tá dividido aí, ó. Aqui é o Brasil, aqui é o Brasil. Aqui é o resto do mundo. Resto do mundo. 2/3 era o Brasil que abastecia o mundo de café. Olha as plantações de café, as grandes fazendas de café. O trabalho escravo, depois vieram os imigrantes para cá, ó, nessa produção do café. Aí é uma fazenda de café, ó. Entusiasmado com o lucro e contando com afluxo de mão de obra imigrantes europeia, os cafeicultores aumentaram desmedidamente as plantações. Aluno, vocês que estão aí no campo, eu pergunto para vocês, quando tem mais produção, de que tem consumidor para aquela produção, o que acontece com o produto? Vamos supor, se eu tenho uma fazenda de manga que eu começo de árvores frutíferas, de manga, começa a produzir manga, todo mundo está produzindo manga, o que vai acontecer no mercado? Será que todo mundo vai comer minha manga? Vai acabar que eu vou ter muita manga e poucas pessoas para comer manga. Se todo mundo no estado de Rondônia resolve plantar café, nós teremos muito café, aí essa demanda vai aumentar e vai diminuir o consumidor. E é isso que está acontecendo. Nós temos aí, com essa oferta de café, começa o Brasil a entrar na crise do café.
Porque a produção está maior do que a demanda ali. Ninguém queria mais o café. Tanto café sendo brasileiro. Olhem na tela para vocês. A oferta ficou maior do que a procura. Se procurava menos do que se tinha para ofertar. A economia cafeira começou a enfrentar uma crise de superprodução no início do século XX. Então, eu estou produzindo muito café. E agora? O que nós vamos fazer? Só que quem controlava o governo eram as próprias oligarquias cafeeiras, meus queridos alunos. Vocês acham que eles iriam deixar os cafeicultores desamparados? Não. Foi feito o convênio de Taubaté. E o que vai ser esse convênio de Taubaté? O governo, então, ele passou a comprar a produção de café que ultrapassasse a procura do mercado. Então, eu tenho 100 sacas. Só que eu só vendi 80. Sobraram 20 sacas. Quem vai comprar essa 20 sacas? O governo federal. Isso era o que dizia o convênio de Taubaté. O governo compraria a produção de café que ultrapassasse a procura do mercado. O excedente seria estocado pelos governos estaduais para ser vendido quando o preço normalizasse. Então, o governo estadual, o governo federal aí comprava esse produto nesse convênio de Taubaté, e aí, quando o produto se estabilizasse e tudo, aí eles iriam vender. Só que isso não vai acontecer. É por isso que Getúlio Vargas, depois, lá na frente, vai ter que queimar milhares de sacas de café. Só que não era só o café que era produzido no Brasil neste momento. Nós temos o açúcar, continuava sendo produzido. Só que o açúcar agora ele não está tanto para exportação. O mercado interno ele tem um mercado consumidor muito grande do açúcar. O algodão também continuou sendo produzido, que era destinado à indústria de tecelagem e expansão no Brasil aqui. A indústria de tecelagem começou a entrar no Brasil e nós temos o algodão nessa indústria de tecelagem. Olha aqui a Amazônia entrando aí na parada. A Amazônia, ela começou lá no século XIX, ainda no período imperial, e adentrou o período republicano com a produção da borracha, do látex, da borracha aqui da Amazônia. Só que nós sabemos que esse látex, a partir de 1920, devido à produção lá da Malásia, ele vai perder o seu poder. Praticamente não teve mais lugar no mercado internacional. Inclusive a estrada de ferro Madeira-Mamoré que foi construída não serviu tanto para escoar esse produto. Outro produto desse período é o cacau. O cacau perdeu o mercado para o cacau da África. Então, olha a crise que o Brasil está vivendo neste momento. Porque, lembrando, o cacau brasileiro até hoje é o cacau mais cobiçado ali, produção ali no Nordeste, principalmente na Bahia. Mas a África, ela produz também cacau que é vendido para grande parte do mundo. A África é grande produtora de cacau. Nós temos ainda a industrialização. Como é que está o processo de industrialização do Brasil? Apesar da política econômica oficial da República continuar sendo a valorização do café durante esse período, tímidas ações em prol do desenvolvimento fabril são notadas aqui no Brasil. Eu quero lembrar vocês que nós tivemos lá no século XIX, nós tivemos Barão do Mauá, tentando fazer um Brasil mais industrializado e tudo. Barão de Mauá não consegue muito fazer industrialização. Só que nós estamos no início do século XX, principalmente com a Primeira Guerra Mundial acontecendo. Olha como as guerras mundiais elas vão influenciar aqui o Brasil. A Europa se destruindo lá, então o Brasil ele começou a entrar dentro desse processo industrial. Mas nós sabemos que o processo industrial só vai se fortalecer lá com a criação de Volta Redonda, que vai ser uma outra história quando nós estivermos estudando sobre Getúlio Vargas.
mais a indústria ela começa a caminhar. Na tela aí para vocês entenderem melhor esse período industrial. A indústria brasileira era incipiente e promovia uma larga dependência da importação, principalmente de bens de consumo. Entretanto, durante a Grande Guerra, aí, ó, a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, um surto industrial tomou conta do cenário brasileiro, provocando uma sensível mudança no Parque Fabril Nacional. Tá? Então, nós temos aí essa mudança no Parque Fabril. O Brasil estava tentando caminhar para esse processo de industrialização. Café, açúcar, algodão, borracha, entrando em crise aí, então eu preciso partir para um processo de industrialização. Não caminha, não consegue avançar muito. Só a partir de 42, o Acordo de Washington, que nós vamos ver, só a partir da Segunda Guerra Mundial que o Brasil entra, de fato, nesse processo de industrialização. Tardiamente o Brasil entrou no processo de industrialização, muito tardiamente. Até hoje nós capengamos para que o Brasil cresça mais enquanto industrialização. Mas quem controlava a política eram os coronéis. Vamos entender o que era esse coronelismo. Qual a característica desse coronelismo? Quem é que controlava essas oligarquias? Quem eram essas oligarquias que controlavam o poder deste momento? Na tela aí para vocês. Coronelismo. Olha aí, ó. Todo mundo aqui, ó. Está aqui o senhor coronel que leva as pessoas a fazer seu voto de cabresto. Ele, com a mão aqui estendida para o político, dizendo, olha, para eu te apoiar para presidente, eu preciso de algumas vantagens. Com isso, eu levo meus eleitores que cegamente vão votar em quem eu mandar. Era essa a política. Durante a Primeira República, o Brasil era predominante um país agrário. Nesse quadro, denominava um fenômeno denominado coronelismo, decorrente da enorme concentração de terra na mão de poucos fazendeiros, que exercia o poder do mando local. Esses chamados coronéis garantiam o controle do voto da população de determinadas localidades através do voto de cabresto. Ou seja, recorria à violência ou sua influência para obrigar os eleitores a votar no candidato que era de sua preferência. Ou era na bala ou na influência política aí. Esse clientelismo aí, ó. A urna aí, o voto, disse, não, você não vai votar aqui não, você vai votar aqui onde eu estou lhe mandando. Volte para cá. O poder dos coronéis ultrapassava os limites de suas propriedades rurais, chegando a alcançar as cidades, quanto muitas pessoas, como os donos de armazéns, médicos, advogados, prefeitos, vereadores, juízes, padres e outros procuravam se aproximar dos coronéis em busca de apoio e favores. Meus queridos alunos, então eles tinham todo esse controle através desse voto de cabresto. Então, olha aqui, ó. O eleitor era levado igual um burrozinho para a urna. A soberania era falha. O voto era aberto. Todo mundo iria saber em quem esse eleitor ia votar. E quem se negasse ficava sujeito à violência dos jagunços ou capangas que trabalhavam nas fazendas dos coronéis. O voto de cabresto, e dado sobre a pressão, ficou conhecido aqui, voto de cabresto, esse voto aberto, era o voto de cabresto. Então, eles faziam todo esse controle. E assim foi o início da República Brasileira. Esse controle do coronelismo. Mas, o professor Luizmar vai voltar com vocês, fazendo a revisão e atividade. Até a próxima aula.